Senhoras e senhores, quem fala é o Mestre Kai, ouvindo o rap do Darkrai. E lembrando, isso foi pedido de inscrito meu, é o João Pedro. Salve pra você, mano. Porque, cara, a gente tava trocando uma ideia ontem e ele meio que pediu que eu trouxesse um react de um Pokémon mítico ou lendário ao mesmo tempo. Aí eu sugeri, qual Pokémon você quer que eu traga de react? Aí ele pediu, Darkrai. Beleza, tá aqui o react do Darkrai. Lembrando, Darkrai é meu Pokémon favorito, já vou dizendo aqui, ele é boladaço, eu gosto tipo Dark. E, mano, sendo sincero aqui, Darkrai é um dos Pokémon tipo Dark que eu mais gosto. E se você gosta de Dark, gosta de Pokémon, se inscreve pra ver nada, deixa o like, compartilha se você quer fanzar de Pokémon assim que eu sou. Comenta aí embaixo o meu favorito que eu quero ler e vamos reagir. Lembrando, essa trilha melancólica casa muito bem com Darkrai, porque é baseado no filme Pokémon pelo Darkrai, o 10º filme da franquia Pokémon, que tem cerca de 20 ou 23 filmes. Eu não sei ao todo, mas casa muito bem, porque o personagem em si, o próprio Darkrai, ele é melancólico, ele tem essa aparência assustadora, mas se você conhece ele muito bem, vai saber que ele não é assustador. Ele é somente solitário, é só isso. Da criação Arceus decide os opostos, criar sonhos e pesadelos pra se completar. Cresce a luz dos sonhos a todos levar, pra a escuridão dos pesadelos e o medo causar. Até mesmo Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Arceus, ele criou a cerca dos sonhos e também Dialga e Palkia criaram o espaço-tempo e muitos outros criaram a Terra e o mar universo de Pokémon e a adjacência. Mas, para que não houvesse o caos, que no caso Giratina, o Darkrai, ele meio que foi responsável por criar pesadelos. Tipo o Hipno, que ele meio que hipnotiza as crianças para poder levá-las para outro lugar. Basicamente isso. Foi o que eu entendi. Mas, mano, o Darkrai ele não causa pesadelos porque assim não. É somente uma manifestação do mau sonho que a pessoa tem. Basicamente isso. vai se posam rejeitar aquele lendário que sempre irão julgar. Sempre resiste pra ninguém o derrotar. Único não se ilude com treinadores que querem o maltratar. Isso é verdade porque o Darkrai, ele não se ilude, ele simplesmente não se entrega a treinadores que o maltrata e vê ele como simplesmente um Pokémon que traz o mal. E ele não é o próprio mal. Ele só é assim por conta do Arceus que trouxe ele para esse mundo para ser representação do mau sonho. Mas sabe qual foi o único episódio? O único episódio que o Darkrai foi usado por um treinador? Foi lá na Liga de Sinnoh, que ele meio que arrasou e macetou contra o time do Ash inteirinho, velho. E quem usou ele foi o Tobias. Pensa na rivalidade, inclusive, mas, meu Deus, não foi só ele não, foi o Latios também que ele usou. A lenda diz que se perto de Darkrai adormecer, sem dúvidas, pesadelos horríveis você vai ter. Pelos humanos, como monstro é taxado. Até mesmo Olha, isso é verdade porque com o monstro ele é taxado, mas pelo que eu pude entender, ele é taxado como monstro, mas ele pode causar pelos horríveis? Até pode, desde que você chegue perto demais dele. Mas pelo que eu vi no filme, uma criancinha pequenininha de uns 3 ou 6 anos chegou perto dele sem medo e não teve pesadelo. Sabe por quê? Porque ela não teve nenhum sonho, nem sequer nenhum pesadelo. Isso porque conheceu ele mais a fundo. Mas quando eu vi cenas assim, um pouquinho antes de terminar, eu vi que por detrás dessa aura que mostra ele voando, ele tem pernas. Ele tem funk pernas. E não foi mostrado isso no anime de Pokémon, só no filme. Só no filme como exclusivo. os pokémons temem ficar ao seu lado.
Pokémon que sofre pelo jeito que é tratado. Sem amigos nem ninguém, vive em meio à solidão, assim evitando problemas ao ficar sempre isolado. Olha, o Darkrai lembrou muito eu quando ele era criança. E, cara, eu quando era uma criança de 10, 11, 13 anos, eu basicamente era o Darkrai. Eu sofria praticamente isso de ele é um monstro, ele vive isolado, ele não tem ninguém. Basicamente isso, cara. Basicamente eu era o Darkrai e não percebi o quão solitário eu era na infância. Porque eu não tinha basicamente ninguém, eu só tinha um amigo ou outro, mais nada. Mas mesmo assim, já mostra que a gente tem um pouco de Darkrai dentro da gente. E sim, se vocês estão perguntando, Mestre Kai, onde eu posso assistir Pokémon? Velho, tem o Pokémon TV, que no caso é um aplicativo de Pokémon que você vai assistir todos os episódios e todas as séries de Pokémon que você quiser. E sim, tem um jogo de Pokémon chamado Pokémon Unite, que esse Pokémon Darkrai, ele sim é jogável. Ele é muito bombástico, até mesmo muito bom mesmo, muito bom. Eu já testei e ele até mesmo sola geral e acabou com um monte de players no jogo. Mas sofre como uma enorme dor em seu coração. Um Pokémon tão sinistro quanto seu olhar, mas alguns ferimentos lhe mostraram o que é amizade. Uma menina fez seu coração se acalmar, surpresa em ver alguém por ele demonstrando bondade. É sua culpa tudo de ruim. Olha, eu não culpo o Darkrai por ele ter simplesmente um coração mole, conhecer cerca de uma nova pessoa que ele não sabia que tinha. Mas enfim, o Darkrai, ele não é o culpado nessa história, é somente a vítima das relações e a vítima do Arceus por ele ter nascido com esse dom de maus sonhos e criar círculo de pesadelos. Eu não culpo ele. E isso é porque ele não é o culpado, ele é só uma vítima aqui, ele não teve ninguém. Mas enfim, Pokémon é lotado de Pokémons incríveis, Pokémons que já são solitários por si só, e até mesmo Pokémons que já têm uma história muito triste, que no caso da Darkrai não é exceção. Mas, cara, se eu fosse para dizer muito, isso aí já prova que o Darkrai sofreu mais do que eu. O que está acontecendo? Humanos julgam, criticam e seguem ofendendo. São repugnantes, mas Darkrai quer os proteger, lembrando da menina que mostrou um sentido de viver. Olha, por mais que eu diga que humanos são repugnantes, que eles literalmente fazem o mal, temos que fazem o bem, o Darkrai ele viu isso de maneira errada, mas ele viu aquela garota que simplesmente abriu os olhos dele, se não as suas auréolas de anjo caído, para ele enxergar o que ele já estava cego. Ele enxergou tudo errado. E ele tinha uma motivação para proteger aqueles que não podiam se defender. Saca? Tipo uma Might, mas do universo de Pokémon. E quando aquela menina ia ser atacada pelo Palkia, mano, foi incrível. Foi incrível porque ele salvou alguém. Uma coisa que ele nunca tinha feito. Mesmo que Palkia de Alga ele tivesse que enfrentar, não importava a maneira que ele podia acabar. Queria poder ver de novo aquele jardim feliz e em paz. Lutaria por isso, mesmo que Ele se sacrificou. Ele se sacrificou da mesma forma que o Ash entrou no campo de visão do Mew e do Mewtwo para poder parar aquele confronto. Vocês notaram a referência? A mesma coisa que o Ash colocar na frente do Mew e do Mewtwo no confronto psíquico, que se sacrificou e deu sua vida para salvar aqueles que não podia, velho. Darkrai não é só um vilão, ele também é um herói. Ele salvou não só uma pessoa, como também o mundo inteiro, velho. É um Pokémon que eu gosto bastante, eu gosto, mas eu nem sabia que ele podia ser capaz de dar sua vida para salvar outros que ele nem conhecia. fosse capaz, o jardim é um lugar para todos os Pokémon sorrirem.
angústia a vida não vai permitir o destruírem. No fim de um pesadelo, Darkrai conseguiu nos ajudar. Bom, isso é verdade, porque no fim de tudo, Darkrai não se tornou somente uma pessoa que causa pesadelo. Se tornou uma pessoa, ou melhor, um Pokémon que salva as pessoas. E esse trabalho não é só de Arceus. Pode ser o Zeraora, pode ser até mesmo o Arceus, pode ser de qualquer outro Pokémon que ele quiser. Aí ele vai e simplesmente se torna um herói. Não é só o trabalho do Arceus fazer o que bem quiser e salvar todo mundo. Porque se você pegar lá o próprio Rayquaza, que ele Mega Evolui e para o combate de Groudon e Kyogre, mano, sensacional, totalmente sensacional. Aqui não é diferente. O Darkrai ele meio que se torna um herói por ele salvar um monte de gente. A grandiosa sombra que no fim todos pôde salvar. Mas então esse foi o vídeo. Espero gostar. Eu sou o Mestre Caio por aqui. Deixa, inscreva no canal, comenta no próximo vídeo, compartilha o fanzaço de Pokémon assim que eu sou. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais, falou e pode ir!